Muito bem, então vamos dar sequência na parte da história que eu estava falando no vídeo anterior da Rádio Elite. Eu falei do gravador de rolo, é a mesma fita cassete, né? Fita cassete sem o invólucro, sem o recipiente. O sistema é o mesmo. Fita magnética, o sistema de gravação é o mesmo. Fita cassete o pessoal conhece, né? Essa aqui, ó. Sistema de gravação é o mesmo, só que essa aqui tem o recipiente para ela correr tudo certinho, né? Porque vai dentro de um compartimento. Essa aqui, como corre livre, tem um carretel mesmo que suporta ela para ela não cair. Mas então, a gente trabalhava com 3 acais e 2 pratos, né? 2 toca-discos, chamados de pratos, né? Que eu expliquei anteriormente como que funcionava. Ocorre que a gente não tinha mesa de som. Se tivesse mesa de som, ligava um canal em cada uma e funcionava bonito, era só dar volume, mas não era. A gente tinha um tal de mixer, tá? Esse mixer era um aparelhinho pequeno, com 2 canais ou 3 canais, e 2 entradas cada canal. Então você tinha, digamos, um gravador desses ligado num canal, você girava uma chave no outro canal, tinha o outro gravador, no outro canal você tinha o outro gravador num lado, um toca-disco no outro e o outro toca-disco no outro canal. Então você tinha que saber onde eles estavam ligados para você poder virar. Para achar o canal no momento que você ia soltar no ar ou a música, ou a voz do locutor, ou então o próprio comercial. O comercial, como eu disse, era gravado nessas fitas, né? O rolinho pequeno era tirado uma determinada quantidade de fita, colocado dentro, gravava e regravava quantas vezes fosse necessário, deixava apagar um pedaço atrás para evitar de a pessoa estar meio distraída e entrar uma gravação antiga, um resto de gravação antiga. Então, quer dizer, na época não era MP3, não era Zara Rádio, que você programa ela 11 horas da noite e vai embora. O programa toca a rádio sozinha, chama a hora certa, chama a música, se você deixa gravado lá, tempo, temperatura, chama tudo, é só você programar. Na época disso aqui, meu amigo, e desse aqui, você tinha que fazer, você tinha que segurar a rádio no ar. Então, quer dizer, ou você fazia, ou fazia. Não tinha porquê. E eu até me admiro, às vezes, hoje, com toda facilidade, com toda tecnologia, existem operadores de áudio que ainda são capazes de tirar a rádio no ar durante 5 segundos, 10 segundos. Na nossa época aqui, a pessoa tinha que aprender, tinha que fazer. Principalmente aqui, ó. Porque você tinha que rodar o comercial aqui. Enquanto isso, deixava o outro preparado. Quando terminava aqui, você tinha que voltar, rodar esse aqui, enquanto esse roda, você tinha que tirar esse, colocar o outro, deixar pronto, termina esse, roda esse, tira aqui e vai colocando. Era um pacote que você tinha que fazer. E daí no fim era o prefixo, ou no início, 15 segundos. O comercial geralmente era 30, então dava tempo de você tirar, arrumar a fita, colocar no ponto, como se chamava, para começar a rodar, e soltar. E o prefixo que era 15 segundos. E aí que eu quero ver, né? 15 segundos para você se virar, tirar de lá e colocar. Não é fácil. Mas tudo bem. A gente se virou, né? Bom, na época da Rádio Elite, eu trabalhei com inúmeras pessoas. Uma delas, a amizade perdura até hoje, inclusive tem no Facebook, que é o meu amigo Jonas Soter. Né? Muitas histórias, né, Jonas? O pessoal reclama, pô, esses caras se encontram e só sabem falar das histórias do tempo da rádio. Mas quem fez história. Tem história? Conta a história. Né? Uma delas, Jona, a Lourdes, está lembrado, né? Eu não sei, eu tenho uma leve desconfiança que foi apenas um trote, viu? E dos graúdos, e não era Lourdes não, mas tudo bem. Passamos os 2. Então eu trabalhava na rádio até as 2 da manhã e às vezes o meu amigo Jonas ia lá. Chegava lá, ficava por lá 2 horas da matina, fechava a rádio, cada um para sua casa e acabou. Às vezes o Jonas, ele abria a rádio 6 horas da manhã, ele subia às 5 e eu estava na rádio esperando lá para a gente treinar a gravação, certo? A gente queria virar locutor, né? Então a gente ficava lá brincando, ficava gravando, ficava falando. Um estúdio, aquele estúdio sim era 2 por menos 2, porque tinha uma tabuinha
dessa largura aqui, para ter o microfone, e só entrava a pessoa que ficava de pé aqui e fechava a porta. Olha, o estúdio eu acho que era esse tamanho aqui. Tá? Uns 80 por 80 aproximadamente. Nem isso. Era minúsculo. A pessoa ficava de pé. Mas a gente treinava ali. E com o tempo a gente foi se adequando, foi fazendo, e no final eu acabei virando também locutor da rádio. Aí o pessoal da LC parou de mandar as gravações e músicas e foi passado a fazer mais programação com pessoas locais. E eu acabei entrando na onda ali, acabei gravando também programação que era tudo gravado, né? A gente não podia fazer ao vivo porque podia errar, né? Então você gravava, você errava, voltava, a fita podia gravar quantas vezes quisesse. A hora que o operador fosse soltar no ar era só prestar atenção, o começo e o fim da gravação ali, para soltar a música, tudo certinho. Mas a minha primeira gravação foi uma nota de falecimento. Foi uma nota de falecimento. Aí depois disso, um comercial, outro comercial. Esse comercial que vocês ouviram no primeiro vídeo da Yamaha, aquela voz feminina, é a Gladys. A Gladys é a nossa secretária, e era a nossa secretária na época. 31 anos depois eu achei ela aqui no Facebook. Agora estou conversando com ela. Nossa, muito bom reencontrar a Gladys. Está em Curitiba atualmente, né? A gente já conversou, já relembrou algumas histórias, já riu bastante, né? Então, eu até já intimei ela que quando ela vier a Pato Branco visitar a família, que me avise, né? Pra gente sentar, tomar um café, conversar, lembrar os bons tempos, vai ser muito legal, né? Temos também o Sidney, deve estar por Pato Branco ainda, Paulo Roberto Rara, Sérgio Donaduzzi, Edinaldo, que trabalhava com a gente, o Wilson Fortes, que veio lá de Blumenau, morava num trailer na frente da rádio. Não vou contar o que tinha embaixo da mesa, deixa quieto, né? Quem mais? Célio Ponzoni. Célio Ponzoni, eu ensinei ele. Célio Ponzoni, eu ensinei ele a trabalhar em rádio, lá ser operador de rádio. O chefe, o velho, não gostava dele. Aí um dia saiu, não me recordo, era o operador da manhã, o Jonas, se ele lembrar, ele me dá um toque aí pelo Face mesmo. E aí o velho pediu se eu conhecia alguém, eu falei que conhecia. Falei que conhecia o Célio, digo, vai buscar o Célio, que o Célio sabe. Não, mas o Célio não sabe, digo, ele sabe, traz ele aqui e faz um teste com ele. O velho foi lá e buscou o Evaldo, né? Trouxe o Célio para fazer um teste e o Célio abafou. Já ficou contratado, já ficou trabalhando, eu ensinava ele escondido. Ele vinha depois da meia-noite na rádio. Mas o principal motivo que o Célio ia na rádio para aprender comigo, eu vou contar agora. E quem conhece o Célio, que talvez está assistindo esse vídeo aqui, pode perguntar para ele e ele vai ser obrigado a confirmar, porque é verdade. Eu morava na época, dava uns 8, 9 quilômetros da rádio. E quando saiu uma pessoa lá da rádio, que éramos em 4 operadores, um trabalhava das 6 às 11, um das 11 às 16, um das 16 às 21, e eu pegava das 21 até as 2 da madrugada. Aí saiu uma pessoa, então começou, um abria a rádio 6 horas da manhã, tocava até meio-dia, um tocava do meio-dia às 6 da tarde, e eu das 6 da tarde até as 2 da manhã, ou seja, eu ficava 8 horas lá dentro. Então, na minha época, minha mãe estava bem, ela fazia aqueles pão caseiro, né, no forno, nossa, aqueles pães gostosos, né? E eu levava pão com chimia para fazer um lanche à noite. Lá tinha um bule, a gente fazia café, tinha aquele, eu acho que era o rabo quente na época, não recordo se era o rabo quente que chama, ou é o fogão a gás, mas eu acho que era rabo quente. Então a gente fazia o café e comia lá umas 10, 11 horas da noite, por quê? Eu tinha que sair de casa para pegar a condução, que seria o ônibus circular, às 5 horas da tarde. E eu só ia voltar para casa no outro dia, ao meio-dia. Então eu tinha que almoçar pelas 4 horas da tarde, jantar pelas 4 horas da tarde. Então é claro, lá pelas 10h30, 11 horas por aí, eu fazia um lanche. Pois você acredita que o Célio Ponzoni, ele tinha a capacidade de ir lá na rádio para comer o meu pão com chimia e me deixava sem lanche? Pergunta para o Célio que ele vai confirmar. Tá? Quem conhece pode perguntar. É sério isso, a gente se encontra de vez em quando, relembra também alguns fatos. E ele sempre fala, é aquele pão com chimia. Me deixou muitas vezes com fome lá. Mas tudo bem, né? Tá aí o Célio parece-me que abandonou o rádio, tá pro Pato Branco também.
A Mauri de Bona, outra pessoa que vocês conhecem, na Movimento FM, aprendeu comigo. Eu acredito que até na época, se ele pudesse, ele me batia, ele me matava, porque eu chegava e dizia para ele, olha, cuida aí, que eu estou indo no banheiro e já volto. E eu pegava, saía da porta e me escondia ali. E quando estava terminando a música, ele gritava, ô, tá terminando a música. Eu dizia, ó, te vire, você está sentado aí, eu quero a rádio no ar. Aquele homem ficava vermelho com pimentão lá, mas ele se virou. Questão de 2 dias, 3 dias, o Amauri já deslanchou também. Hoje está na Movimento FM, faz tempo que ele está por lá, né? E tem as histórias do Jonas, né? Uma tal de Lourdes ligava na rádio para nós. Às vezes falava com o Jonas, às vezes falava comigo, e cismou de querer conhecer a gente. Tudo bem, ligava. Um dia topamos, eu e o Jonas, digo, vamos embora, vamos conhecer a tal de Lourdes agora aqui. Então ela nos passou um telefone e passou um número de residência de determinada rua. Eu e o Jonas percorremos aquela rua 2 vezes de cabo a rabo, a rua Tamoio, tá? Que começa ali na Mater Dei, fomos até quase lá na rodoviária nova, lá perto da BR. O número que ela deu não existia. O telefone que ela nos passou chamava e não atendia. Tá? E a mulher não existia porque parou de ligar. Eu até não sei se era mulher ou alguém se passando, né, Jota? Mas tudo bem. Percorremos a madrugada 2 vezes, debaixo de chuva, esse que é o detalhe. Rolando água e eu e o Jonas andando cidade afora, feito 2 idiotas, catando a menina que passou um trote na gente. É uma barbaridade, né? Pausa aqui. Amanhã eu volto com mais uma parte das histórias.